Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos nesta noite junto com os nossos irmãos para estudar Apocalipse, Senhor. Apocalipse, capítulo 13. Eu clamo ao Senhor, Espírito Santo, pela Tua graça, pela Tua iluminação, pelo Teu discernimento, que o Senhor conduza-me e conduza também os meus irmãos para que a gente aprenda da Tua santa palavra. Que tudo que seja dito aqui seja dito para a honra e glória do Teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, para quem não me conhece, eu sou o Anderson, sou membro aqui da igreja. O pastor Pedro me deu esse desafio aqui de compartilhar algumas palavras sobre Apocalipse 13. E esse, talvez, é o capítulo mais icônico para muitos de Apocalipse. Pelo menos do ponto de vista dos filmes hollywoodianos, certamente ele encheu aqui o imaginário popular, porque nesse capítulo menciona a famosa marca da besta, o 666, e também duas bestas, a besta que surgiu e subiu do mar e a besta que subiu da terra. Para os irmãos que estão acompanhando os estudos, vocês já viram o capítulo 12 de Apocalipse e vocês sabem que a gente não pode interpretar nenhum texto da Bíblia isoladamente. Por isso que eu vou tentar fazer nesta noite é mostrar para os irmãos os paralelos desse texto de Apocalipse 13 com outras passagens da Bíblia, apresentando possíveis interpretações, versículo por versículo. E por que eu falo possíveis interpretações? Como os irmãos sabem, existem várias linhas de interpretação de escatologia. Vocês conhecem algumas? Alguém arrisca citar um nome? Qual? Pode falar alto, irmão. Pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, preterista, não sei se já ouviram falar dessa, mas eu vou tentar citar um pouco de cada uma delas sem tomar um partido em específico. E, cara, o nosso pastor está aqui, o pastor Pedro, que é o anjo da igreja de Lagoinha Mangabeiras, não é isso? E ele está aqui para poder disciplinar a igreja, corrigir, apresentar a posição que ele defende. Mas eu vou tentar citar para os irmãos várias. E antes então de ler Apocalipse 13, a gente precisa voltar um pouquinho no 12, para lembrar um pouco do contexto. Então, em Apocalipse 12, eu vou ler aqui a partir do versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então esse aqui é o contexto básico para a gente entrar em Apocalipse 13, para quem não estava contextualizado. Vocês sabem, vocês viram aqui, vocês já aprenderam por meio do estudo de Apocalipse, que nós não podemos nem devemos interpretar textos simbólicos como se fossem literais. Ou seja, eu não posso imaginar aqui
que houve uma mulher que Deus literalmente deu asa para ela e ela saiu voando. Evidentemente vai ter várias linhas de interpretação sobre esta mulher, mas uma das mais fortes estão associadas, por exemplo, à perspectiva amilenista, entendendo essa mulher aqui como algo simbólico, um símbolo da igreja, um símbolo de Israel ou um símbolo de ambos. Aqui é importante destacar o versículo de número 17, quando diz: "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra o resto da sua semente." Isso aqui, para mim, é uma clara alusão a Gênesis 3. Portanto, abram, por exemplo, a Bíblia aí de vocês, lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3, diz o seguinte: "Logo quando Deus deu a sentença à serpente, o Senhor assim falou." Versículo de número 14. "Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará e pó comerá todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente." Algumas traduções vai dizer entre a sua descendência e a sua descendência. "Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Esse texto aqui de Gênesis 3,15 é o chamado proto-evangelho. É o primeiro anúncio que as escrituras nos dão do evangelho, de que Deus havia prometido que iria haver uma redenção. Isso desde os tempos de Adão e Eva, em que prometeu que haveria um descendente da serpente, um descendente da mulher, descendente masculino, que pisaria na cabeça da serpente e ele lhe feriria o calcanhar. Observe que as escrituras deixam também claro que o Senhor disse que ia colocar inimizade entre ele e a mulher e entre a sua descendência e a descendência dela. E é isso que a gente vê que está acontecendo aqui no final de Apocalipse 12. Ou seja, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, ao resto da sua descendência. Então a gente vê que em revelação profética, Deus apontou diretamente para João a relação da batalha ao longo dos séculos da serpente como um cumprimento daquilo que já havia sido anunciado lá no Jardim do Éden, em que a serpente e a descendência da serpente iria ter inimizade com a descendência da mulher. E isso está apontado aqui. Evidentemente, isso não significa necessariamente que a mulher aqui é Eva. A mulher pode ser uma tipificação da igreja, uma tipificação de Israel, da onde veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas todo esse simbolismo está associado a esse versículo 17, que vai dar a base para a gente entrar no primeiro versículo do capítulo 13. Observe o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher, conforme o versículo 17 de Apocalipse 12, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. "E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta." Observem que interessante. Lá em Gênesis 3, como a gente acabou de ler, falou que a serpente era mais astuta entre as bestas, entre os animais da terra. E aqui usa a imagem de uma besta que vinha do mar. Observem que lá a gente tem realmente uma representação real. Há aquela discussão clássica se Satanás possuiu a serpente, tomou posse ali de uma serpente, ou se ele assumiu uma forma de uma serpente. Seja como for, a serpente não deixa de ser uma besta fera, ou seja, um animal que tem presas, que fere as pessoas, que é temível. E aqui em Apocalipse 13, está surgindo então uma besta do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Eu, quando era criança, eu lia esse texto e eu ficava atemorizado. Eu ficava e realmente tremia nas bases, imaginando, será que vai surgir literalmente
Um animal assim, tão terrível, com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Daqui a pouco eu menciono sobre isso. Mas eu quero destacar para vocês imaginarem essa imagem. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e o grande poderio. Observem que interessante, essa besta é um animal que a gente não tem nenhum animal realmente idêntico a ele na Terra. Como que João fez para representá-lo? Citou coisas com que a besta se aparenta, com que ela se assemelha. Ela tem características parecidas com o do leopardo, e os seus pés como do urso, e a sua boca como do leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Aqui nós não podemos deixar de observar algumas semelhanças. Por exemplo, quando nós vamos aqui em Apocalipse, no capítulo 12, observem o que consta no versículos 1, 2 e 3. Então volta a página aí, Apocalipse 12, 1, 2 e 3. E viu um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Agora vamos ler aqui os 2 versículos em paralelo, só o versículo 3, de Apocalipse 12, e o versículo 1 de Apocalipse 13. Vamos ler o capítulo 12, versículo 3. Viu outro sinal, um dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Vai lá para o versículo 1 do capítulo 13. A besta tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Vocês observam como que a imagem é muito parecida? Pode falar, irmã. Como se fosse uma trindade, uma líder do mal. Nós vamos chegar lá, mas essa é uma das evidências, sim. Por exemplo, aqui no capítulo 12... É a trindade de Cristo, né? Sim, exatamente. Aí é a trindade, porque o Satanás sempre quer. Em Apocalipse a gente vê isso em várias passagens. O Satanás fazendo uma paródia, uma imitação deformada, distorcida, incompleta, imperfeita, mas de algum modo tentando imitar Deus. A irmã bem mencionou, e isso a gente vai encontrar de fato nesses versículos 12, nesse capítulo 12 e 13, essa tríade satânica, composta pelo dragão, que é apresentado no capítulo 12, pela besta do mar, que é apresentado no capítulo 13, e depois pela besta da terra, que vai ser apresentado mais à frente no capítulo 11. Isso a gente vê um claro paralelo, distorcido, deformado, uma cópia mal feita da trindade, uma tríade satânica. Mas o que eu estava prestando atenção e tentando fazer os irmãos se atentarem comigo, era o paralelo entre a imagem do dragão, apresentado em Apocalipse 12, e a imagem da besta que surge do mar. Porque ambos têm 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Detalhe, no capítulo 12, cita que o dragão tem 7 diademas, e cada um sobre as suas cabeças. Já no capítulo 13, fala que a besta tem 10 diademas, e cada uma sobre seus chifres. Agora, aqui tem um pequeno problema. Como que nós podemos interpretar o significado? O que representa esses números? O número 7 associado a 7 cabeças, o número 10 associado a 10 chifres, as próprias cabeças, do que elas se tratam, os chifres, do que elas representam. O próprio livro de Apocalipse vai nos apresentar isso mais à frente, em Apocalipse 17. Mas antes de irmos para Apocalipse 17, precisamos perceber que essa besta tem semelhança de leopardo, de urso,
de leão, e já havia tido uma profecia veterotestamentária lá no Antigo Testamento que falavam sobre esses tipos de animais. E essa profecia está em Daniel capítulo 7. Então vamos para Daniel capítulo 7 para a gente entender o texto de Daniel, entender o significado desse texto e a partir dele interpretar esses versículos de Apocalipse capítulo 13. Bom, Daniel capítulo 7, versículo 1 começa assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha cabeça de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Primeiro paralelo. Aqui nós vemos que essa besta surgiu do mar. E Daniel viu que ali os 4 ventos combatiam no mar grande. Imaginem essa imagem, ventos vindo de todo lado, soprando sobre o mar. Como que vocês imaginam que estaria esse mar? Revolto. Muito agitado. Então isso traz para nós a imagem de turbulência, movimento constante, instabilidade, perigo, ameaça. Uma imagem aterradora, assombrosa. É isso que Daniel está vendo. Vamos continuar. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Nós já vimos que aqui em Apocalipse, a besta também subiu do mar. Então a chave, a referência que a gente tem na Bíblia para interpretar Apocalipse 13, primeiro foi apresentado a Daniel, em Daniel 7. Vamos continuar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que foram arrancadas as suas asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E lhe foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves. Na sua costela tinha também esses animais 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando na visão da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 pontas, ou tinha 10 chifres. Observem as muitas semelhanças. Aqui ele viu uma besta como leão, com 2 asas. Depois ele viu um outro animal, que era um urso, que estava devorando costelas na sua boca. Depois ele viu um leopardo, que tinha 4 asas. E depois um animal terrível, que tinha 10 chifres, ou 10 pontas. Estando eu considerando os chifres, eis que entre elas subiu um chifre pequeno, diante das quais 3 dos chifres primeiros foram arrancados. Ou seja, tinha 10 chifres. Subiu um, arrancou 3. Quando arrancou 3, dos 10 ficaram 7. Observa a semelhança. O dragão tem 7 cabeças. A besta tem 7 cabeças. Mas o chifre surge mais uma aqui. Então a gente começa a ver os paralelos. A gente vai chegar na interpretação daqui a pouco, né? E nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E continuei olhando até que foram postos um trono e um ancião de dia, e se assentou, e sua veste era branca como a neve. E aqui o texto vai prosseguir. Bom, mais à frente, vai ser dado o Daniel faz uma pergunta a uma pessoa que ele viu na visão, e ele vai esclarecer o significado da visão. Então pula lá para o versículo 19. Então, Daniel 7,19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível,
cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés e devorava. E tinha 10 pontas que tinha na sua cabeça, da outra subia, de diante a qual caíram 3 chifres. Daquele chifre, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais terrível do que dos seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra o santo e os vencia. Observa a mesma analogia. Lá em Apocalipse 12, a gente leu aqui, no versículo de número 17, Satanás, o dragão, saiu ali para quê? Fazer guerra contra aqueles que guardam o testemunho. Aqui, esse animal terrível fez guerra contra os santos e os vencia. Né? Vamos continuando. Versículo 21. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio um ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuiriam o reino. Disse assim a pessoa que estava com ele: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quando as 10 pontas, ou os 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Aqui, o homem que estava ali começou a dar a interpretação. Ó, as 10 chifres vão ser ali 10 reis que vão se levantar. Depois deles vai se levantar um outro, será diferente dos primeiros, e vai remover 3 reis. Ou seja, 10 reis, ele remove 3, ficam 7, e ele mesmo é mais um. Então, 7 mais 1. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos, e cuidará em tempos e a lei, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então vamos começar a interpretar esse texto. Aqui eu vou aconselhar os irmãos em casa a lerem com mais paciência, com mais diligência, com muita atenção, tanto os textos de Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Daniel 7. Mas, juntando aqui, né, mencionando, por exemplo, o versículo 17, esses grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Então, o texto nos revelou que os 4 animais que Daniel viram foram 4 reis. E tradicionalmente, e por causa da história, que reis foram esses? Aí que foca um pouquinho em mim. Quando a gente analisa a história do Antigo Testamento, as coisas da Antiguidade, surgiram 4 grandes reinos que tiveram as características desses animais aqui. O leão, o urso, o leopardo e o outro animal terrível. Para esse calor eu vou tirar a blusa de frio. Bom, o primeiro animal foi o leão. E esse animal, ele representa que reino? Estou voltando aqui. Ele representa a Babilônia. A Babilônia. Por quê? A Babilônia ela tinha uma característica. Os seus reis eram extremamente imponentes. Eles proclamavam palavras ferozes para quem se opunha a eles. A gente vê isso, por exemplo, em Nabucodonosor, que era tão terrível que ninguém poderia lhe resistir. Então, o primeiro animal, ele tipifica a Babilônia. A Babilônia. E aqui é importante a gente lembrar que mais à frente, quando a gente chegar lá em Apocalipse, nos capítulos 17 e 16, a gente vai ver que Babilônia é chamada de a mãe de todas as meretrizes. Então, não é à toa que essa primeira imagem aqui começa com a Babilônia, que é a origem do paganismo na história da humanidade, desde os tempos da antiga Babel, onde teve lá, né, a famosa confusão de línguas na Torre de Babel, onde surgiu o grande paganismo ali na Terra. E esse primeiro animal representa aqui em Daniel, não a primeira Babel, mas essa Babel que vai vir nos tempos dele. Mas tudo isso aponta para um sistema de corrupção, um sistema de autoritarismo. E a gente vê, conforme nós lemos em Apocalipse, que essa besta vai receber o poder do dragão, ou seja, tudo isso influenciado pela ação satânica, estabelecendo por meio de governos no mundo. A primeira, então, sendo Babel, ou a Babilônia, nos tempos de Daniel.
O segundo reino que vai surgir, que vai derrotar a Babilônia, para quem conhece um pouquinho da história, qual foi? Foi a Medo-Persa, né? E qual que era a característica da Medo-Persa? A Medo-Persa, ela era um pouco mais diplomática, embora ela também sabia ser temível quando ela recebia oposição. A história nos conta, por exemplo, que Dario, ele chegava num dado local e falava assim, olha, o seu Deus me mandou aqui vir cultuá-lo. E isso dá a ideia, por exemplo, dos pés do urso, que é um pé forte e estável. Assim como o urso tem um animal muito grande, opulento, né, e os seus dedos são carnudos, grossos, como que a Medo-Pérsia governava? Ela estabelecia governadores, pequenos governadores para representá-los nas províncias. Tudo isso dá a ideia da estabilidade da pata aí do urso. Depois da Medo-Persa, vai surgir um animal, que é representado aqui em Daniel 7 pelo leopardo. E esse leopardo tinha o quê? Quatro asas. E também tinha 4 cabeças. Isso é perfeitamente a tipificação da Grécia. Para quem conhece um pouquinho da história, a gente sabe que surgiu na Macedônia, da província da Grécia, um homem muito famoso, conhecido como Alexandre o Grande. E ele era um homem extremamente inteligente, treinado por filósofos, e que tinha uma estratégia bélica impressionante. Em literalmente 10 anos, ele varreu todo o mundo antigo e conquistou tudo que ele podia ali, chegando até por volta da Índia. Isso dá a ideia das 4 asas, ou seja, dessa velocidade, dessa agilidade, desse fluxo, desse movimento pelo qual ele estabelece o seu domínio. E por que ele tinha 4 cabeças? Porque quando Alexandre morreu, ainda no auge da força, aparentemente por doença ou por veneno, não se sabe ao certo, o seu reino foi dividido por 4 generais, incluindo alguns deles que foram ter influência ali sobre a região onde é a Judéia e também o Egito. Então a gente vê que esse animal ele era feroz, mas ele também depois vai ser estabelecido por meio de 4 reinos, 4 governos, né? Entre eles dos Ptolomaicos, entre eles o dos Seleucidas. Mas depois vai surgir um grande animal, terrível, que ele não viu nenhum semelhante, e esse animal vai representar Roma. E aqui a gente precisa lembrar que Apocalipse foi escrito nos tempos de Roma, do Império Romano, em que o próprio João havia sido exilado na ilha de Patmos por ordem de um imperador romano. Agora observem o seguinte, voltem lá para Apocalipse 13. Observem que lá, no Apocalipse 13, fala que a besta era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como leão. Aqui teve uma inversão da ordem. Primeiro cita a besta, que é esse animal terrível, que foi o último que Daniel citou, que é um animal que era totalmente diferente dos outros. O primeiro que Daniel cita é o leão. O último que João cita aqui é a aparência ali, aspectos do leão. Vejam mais, aqui não são 4 bestas, mas é uma besta só que tem aspecto de leopardo, com pés de urso e boca de leão. A ideia aqui, em Daniel, foi apresentada uma visão referente a 4 reinos, mas aqui está apresentando um animal só. Como que a gente interpreta isso? Bom, exato. Há várias interpretações, mas uma das que eu considero mais forte é essa ideia de que ou esse animal tem a força de todos os outros, ou, na verdade, ele representa essa sucessão histórica desses governos mundiais que estão sob a influência, recebendo o poder do dragão. Essa, inclusive, que eu apresentei, que é a segunda, não necessariamente um governo com a força de todos, pode ser, talvez, a mais forte. Mas vai ter divergência aqui entre os intérpretes.
De qualquer modo, evidente é que essa besta aqui, ela vai ter essa fusão dessas imagens, desse poder, dessas características de todas essas bestas, de todos esses governos que vieram anterior. Agora, vamos continuar um pouquinho no texto para a gente entender um pouquinho mais do contexto, levando em consideração que o Apocalipse foi escrito sobre o Império Romano. Vamos seguir então para o versículo 4. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. 42 meses é um período de quanto tempo em anos, irmãos? 3 anos e meio. O próprio Daniel citou isso também lá em Daniel 7, quando ele falou tempos, tempos, tempos e metade de um tempo. Ambos os textos estão falando para a mesma referência escatológica, seja aqui nos tempos de João, seja no futuro ou ao longo da história. E aqui os intérpretes vão divergir. Em que sentido? Existem várias possíveis interpretações. Eu vou começar da primeira que surgiu, talvez, ao longo da história, que se mostrou falha por muitos motivos e foi descartada pela igreja, até chegar às mais recentes, ok? A primeira interpretação que surgiu hoje é chamada de preterista. Por que ela é chamada de preterista? Pretérito é o tempo do quê? Passado, presente ou futuro? Passado. Então a interpretação preterista, ela fala que tudo o que aconteceu em Apocalipse se cumpriu já no passado. E é por isso que a igreja cristã tradicionalmente considera essa interpretação como herética. Por quê? Porque se você for assumir o preterismo, você vai negar a volta real de Cristo, a parousia, a segunda vinda de Jesus. Agora, imagine que você fosse, por exemplo, João, ou um irmão que estivesse vivendo sobre o tempo da perseguição romana. É muito possível que os irmãos imaginassem que isso aqui estava se referindo literalmente a Roma, como sendo esse terrível animal. Então, segundo essa visão preterista, esse tempo, metade de um tempo, e esse animal, ou essa besta que queria ser adorada, se referia exatamente a quem? A Roma. E aqui nós precisamos lembrar do contexto histórico. Uma das características do Império Romano era a idolatria, a multiplicidade de deuses. Eles eram pagãos, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas. E o Império Romano estimulava o culto a todas as divindades. Você poderia adorar qualquer deus, os deuses dos gregos, os deuses dos caldeus, o deus dos judeus, qualquer um na perspectiva romana poderia ser adorado, desde que você não deixasse de adorar o próprio imperador romano, o César. O César que era chamado de Augustus, o César que era chamado de Divus, e que, desde, por exemplo, o tempo do próprio Nero, quis ser adorado. Mas essa adoração plena em vida por um imperador romano vai se concretizar nos tempos do apóstolo João, entre por volta ali de 86 e 95 depois de Cristo, em que surge um imperador chamado Domiciano, e esse imperador exigiu que ele fosse chamado de Eu sou Deus e Senhor. Por isso a blasfêmia. A blasfêmia. Domiciano exigia que todos lhe chamassem de Deus e Senhor e controlava isso. Como que ele fazia isso? Bom, haviam festas anuais aos imperadores. E nessas festas, os sacerdotes das regiões fiscalizavam aqueles que iriam lá prestar culto ao imperador. Domiciano mandou que estabelecesse estátua deles por várias regiões do império, incluindo na cidade de Pérgamo e na cidade de Éfeso, que são duas das cidades das 7 igrejas da Ásia Menor, às quais foram direcionados o livro de Apocalipse, como a gente vê logo no começo do livro. Uma outra forma que se tinha de se cultuar o imperador era ir ali diante da imagem dele e oferecer um incenso. E aí,
existiam conclamações, arautos do rei que iam pelas cidades convocando os cidadãos para ir lá prestar culto ao imperador. E quem não ia era olhado com estranheza. E quem se rejeitava, as pessoas fiscalizavam. E quem falava abertamente contra o culto ao imperador, negando que o César é senhor, poderia ser morto ou poderia ser exilado. E aqui tem duas situações. O que é César? César é o título do imperador romano. Se você falasse César é senhor, tudo bem. Você adorou o imperador e ia ter uma vida livre, farta, sem nenhuma restrição do império, sem nenhuma restrição da sociedade pagã. Mas se você, nos tempos de Domiciano, falasse Jesus é o Senhor, você seria perseguido. E é por isso, possivelmente, que João vai se encontrar na ilha de Patmos, porque ele rejeitou adorar Domiciano e confessou que Jesus Cristo é Senhor. E por isso, ele foi punido e enviado ali para o exílio. Agora, essa interpretação preterista, ela falhou. Por quê? Porque se a interpretação preterista estivesse correta e tudo fosse se cumprir naqueles tempos, era de se esperar que Jesus já tivesse voltado no século I, ou talvez no século II, mas ele não voltou. Então, começou-se, só um momentinho para não perder o fio da meada, procurar outras formas de interpretar esse texto. E aí, uma forma que se consolidou ao longo dos séculos foi a interpretação não literal. Ou seja, que aqui não está falando literalmente de uma dada pessoa, como por exemplo Domiciano, representado pela besta, ou não está falando de Nero, que foi o primeiro imperador romano que começou a perseguir os cristãos, mas estaria falando desse sistema que começa em Roma e é propagado ao longo da história por governos autoritários que recebem as suas influências de origem satânica, demoníaca, e estabelecem o culto ao homem, estabelecem o culto ao governo, perseguem a igreja, oprimem a justiça, rejeitam o Deus uno e verdadeiro por causa de toda e qualquer idolatria, toda e qualquer filosofia, de todo e qualquer outro Deus. Pode falar, irmãos. Como se fosse um paralelo. Se você vê uma montanha, aí ao mesmo tempo você vai mudando de lugar, aí você vê a montanha continua. É um paralelo, as sucessivas. Exato. Aqui é como se fosse uma representação histórica para quem defende esta linha de interpretação da história dos governos humanos corruptos, que vão perseguindo, deturpando e estabelecendo a idolatria. E aqui é importante a gente lembrar que, historicamente, os governos, a gente pode pegar até na própria Idade Média, embora fosse sobre uma estrutura cristianizada, embora também paganizada, mas historicamente os governos sempre fizeram um tipo de associação entre a autoridade humana, entre o rei, entre o governante e o quê? Um sacerdote. Entre uma, por exemplo, não igreja, né? Mas uma instituição. E em alguns momentos, infelizmente, até a igreja, por exemplo, católica, apostólica, romana, se associou a governos terrenos, por questão de politicagem, por questão de interesse, um apoiando o outro para garantir a sua supremacia, a sua autoridade, o seu poder local, a sua influência sobre a sociedade. Então aqui a gente vê um casamento nesse sentido entre religiões corruptas e governos corruptos. Não sei se nós vamos chegar lá hoje ainda, mas quando chegar na parte de interpretar a questão da besta que subiu da terra, a partir do versículo 11, não sei se nós vamos chegar lá, possivelmente isso aqui vai apontar para uma questão de religiões, sistemas religiosos pagãos, corruptos. A gente vai entender lá no texto. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa parte, então, da questão da besta do mar. Avance mais um pouquinho comigo. Versículo 5 de Apocalipse 13. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E o abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu.
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. E aqui está a paciência e a fé dos santos. Bom, eu vou continuar lendo um pouquinho para o versículo 11, que eu quero mostrar alguns paralelos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Aqui tem um ponto interessante. Observem que a besta, essa besta que surgiu do mar, ela foi como que ferida, mas ela se recuperou, como nós lemos. Agora, como que a gente pode interpretar isso? A primeira interpretação que surgiu lá na história, que foi dos preteristas, interpretaram assim. Havia uma lenda muito famosa naquele tempo, no século I, chamada de Nero Redivivus. Quem já ouviu falar disso? O que é o Nero Redivivus? É o Nero ressuscitado. Essa lenda dizia o seguinte, dizia que ou Nero iria ressuscitar, com muito mais poder do que ele tinha antes, ou que ele não teria morrido de fato, que ele iria reaparecer. E por que surgiu essa lenda? Primeiro a gente precisa lembrar um pouquinho quem que foi Nero. Nero foi um imperador romano que começou a governar muito jovem e que foi colocado no posto porque a sua mãe fez uma trama, aparentemente, embora há questionamentos sobre isso, para matar o imperador anterior, Cláudio, que era o pai adotivo de Nero. Nero começou a governar por volta ali de, se eu não me engano, 54 depois de Cristo. E ele teve bom governo, entre aspas, nos seus primeiros anos, até por volta de 59, quando ele começou a sair dos eixos do ponto de vista da política romana. A política do Nero era o seguinte, ele não era um bom governador, mas ele gostava muito de arte, de teatro, de festa, enfim, de festivais, incluindo ali aquelas famosas batalhas em coliseus, não naquele coliseu, que ele não existia naquela época, mas existia o chamado Circo de Nero. E Nero promovia muitos festivais para entreter o povo, embora Roma já estava começando sobre o seu governo a sair dos eixos. Ele não conseguia coordenar como um imperador bem as tropas, ele não conseguia articular com o Senado. E todo mundo via aquilo ali, a elite romana, com maus olhos. Contudo, a situação para nós cristãos em relação ao governo de Nero vai mudar quando vai acontecer o grande incêndio de Roma, por volta ali do ano, se eu não me engano, 64, acho que foi em 64, né? Acho que foi em 18 ou 19 de julho de 64, se eu não me engano. Roma, ela tinha 14 províncias, como se fossem bairros. Dessas 14 províncias, 10 pegaram fogo e 4 não queimaram. E esses 4 eram majoritariamente habitados por judeus e cristãos. Contudo, antes da cidade pegar fogo, Nero falava que ele queria destruir a própria Roma para construir uma nova cidade, uma nova capital mais moderna, porque Roma já era uma capital secular. E ele iria chamar essa cidade de Nerópolis. Diante desse contexto todo, os inimigos de Nero começaram a acusar ele de ter colocado incêndio em Roma. Não se sabe se foi ele que colocou. Mas seja como for, Nero encontrou um bom estratagema para falar, não fui eu quem coloquei fogo. Foram aqueles que habitavam no único bairro, ou nos únicos bairros, que não pegaram fogo, os cristãos. A partir de então, Nero começou uma perseguição severa aos cristãos, sobretudo nos arredores, na própria cidade de Roma. Os cristãos eram pegados, colocados com vestes de animais, lançados ali como se fosse numa arena, para que os animais os devorassem. E os próprios cristãos eram besuntados de piche
colocado em hastes e incendiados com fogo vivos, né, queimados vivos, para iluminar a cidade de Roma. E foi uma perseguição terrível, embora não se estendeu por todo o Império Romano. Foi mais nas imediações da própria cidade de Roma. Contudo, apesar disso, Nero não conseguiu reverter e se tornar popular. E, por situações diversas, foram perdendo batalhas, ele não era um bom governante. No final, por volta ali do ano, se não me engano, 69, ele vai cometer o suicídio. Só que, quando Nero suicida, ninguém fez um cortejo real, um enterro para o imperador. E por que ele promovia esses circos, essas fanfarras, essas batalhas? Muitas pessoas da plebe, as pessoas comuns, gostavam do Nero. Viam ele com bons olhos. Afinal, ele entretinha o povo, ele dava diversão, alegria para o povo, à custa da morte do inocente, incluindo cristãos. Então surgiu uma lenda de que o Nero iria ressuscitar. E talvez, não sei se o João, mas outros cristãos que tivessem lido esse texto, tivessem imaginado que essa besta, que teria sofrido uma ferida quase mortal e se recuperado, fosse de fato o Nero revivido. E isso vai ser acrescentado por um ponto importante, e aqui eu vou continuar. Volte lá para Apocalipse capítulo 13. Vamos continuar do versículo 13. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo... Aliás, volta para o 12, desculpa. A besta, né, recapitulando, que surgiu da terra, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e que os nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em sua presença, dizendo que os que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a besta. E faz com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Então, eu queria chegar nesse ponto, embora eu não vou me aprofundar aqui em Apocalipse do 11 ao 13, ao 18, será importante voltar na próxima aula nessa parte, mas observe que aqui vai citar que a besta vai estabelecer um sistema para criar uma imagem, dar fôlego a uma imagem, fazer com que todos adorem essa imagem, a imagem da besta, da primeira besta, e vai estabelecer que coloca um número nas pessoas. Um número, 666, 666, para que ninguém compre ou venda sem que tenha esse número. E aqui fala o texto que quem tem sabedoria que calcule. Surgiram muitas especulações de interpretação sobre o que seria o significado do 666. A primeira interpretação que surgiu associada aos preteristas e essa lenda do Nero revivido é que o 666 seria o número do César. Por quê? Para quem não sabe, no hebraico antigo, a forma como se escreviam os números eram as mesmas letras utilizadas para escrever letras, consoantes. Então, cada letra tinha um valor, número 1, número 2, número 3. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto, o Aleph, é o número 1, e aí ia seguindo. Quando você pega e escreve Nero César em hebraico e calcula o que cada uma daquelas letras representa, se você fosse utilizar um sistema numérico, a contagem dava 666. Disso surgiu esse entendimento de que o 666 seria o número do Nero. Mas olha que situação. Se isso é o número do Nero, quando foi que Nero colocou essa marca nas pessoas? Física. Em nenhum momento. Então esse tipo de interpretação, que muitas vezes tenta interpretar o 666 como literal,
costuma ser uma interpretação falível, falha, porque a gente não encontra esse momento histórico em que, por exemplo, Nero colocou um número nas pessoas. O próprio Domiciano, que era o imperador nos tempos aqui que João foi exilado na ilha de Pátmos, também não colocou nome nas pessoas, número nas pessoas, nem na mão, nem na testa. Mas aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, é possível que esse 666 não seja literal. Por exemplo, vamos voltar para o dragão, para os diademas, para as cabeças, para o 666. Simbolicamente, 7 representa perfeição. Um dragão ou uma besta com 7 cabeças representa um animal perfeitamente hediondo, perfeitamente maligno, perfeitamente revestido de todo um instrumento para estabelecer a sua maldade. Nesse sentido, numa interpretação não literal, por exemplo, defendida pelos amilenistas, o 7 representaria essa perfeição, ou essa plenitude dessa ação satânica se cumprindo ao longo da história, em algum momento, talvez ali climático ou não. Já o número 10, associado, por exemplo, aos 10 chifres, representa plenitude, completude. Por quê? Basta você olhar para as suas mãos. Se você tem todos os dedos, você tem 10 dedos nas mãos. Se você tem todos os dedos no pé, 10 dedos nos pés. Então, se o número 7 está associado à perfeição, aqui a ideia, se a representação alegórica, né, simbólica aqui do 7 for a perfeição, que o diabo teria de algum modo conseguido parodiar de alguma forma essa plenitude da maldade. E essa completude de 10 associada aos chifres. E os chifres representam o quê? Aqui é importante a gente recuperar algumas ideias. Primeiro, cabeça dá a ideia de mente, de pensamento, de desejo, de ação. Chifre, desde os tempos antigos, sempre representou força, poder, autoridade. Se a besta simbolizar essa ação satânica por meio dos governos do mundo, o 10 daria a ideia da completude da força para executar essas ações demoníacas, e o 7 dá, entre aspas, perfeição para o mal, ok? Agora, entendido esse aspecto simbólico, o que simbolizaria então colocar uma marca na testa ou na mão? Primeiro ponto que a gente precisa observar é que isso aqui também é um paralelo com outras passagens da Bíblia. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse 7. Em Apocalipse 7, deixa eu vir por aqui que vai ser mais rápido. A gente vê o seguinte texto. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Observa que novamente está citando os ventos. E o Daniel viu ventos que não estavam retidos, mas que estavam soprando sobre o mar. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Senhor, do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então observa, voltando lá para Apocalipse capítulo 13, que quando aqui no texto a segunda besta, a besta da terra, manda que coloque o número 666, isso é uma clara paródia em oposição à marca que o próprio Deus coloca na testa dos seus servos, dos seus filhos. Então selou. Exatamente. A palavra aqui, inclusive, é carigma, que muitas vezes era usada para selo. E a gente sabe que qual é o selo da nossa aliança? Qual é o nosso penhor? É o Espírito Santo. Então, do mesmo modo que Deus sela aquele que são seus com o Espírito Santo,
e que em Apocalipse aqui está apontando para essa marca na testa, que seria o selo de Deus, associada ao pensamento, à ação, né, ao culto a Deus, o culto verdadeiro, aqui a besta vem tentando colocar meia, 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 tanto na cabeça quanto nas mãos. Se a cabeça dá a ideia de mente, de pensamento, de desígnio, as mãos traz a ideia de ação, acesso, recurso. Então, a ideia aqui é que se esse 66 não é literal, mas tipifica a forma como esses governos demoníacos agem ao longo da história, as pessoas que estão sob as influências desse governo têm os seus pensamentos opostos ao pensamento a Deus, cultuando ídolos, divergindo do querer de Deus e agindo em oposição a Deus. Nesse sentido, então, o 666 seria simbólico e não literal, pelo menos na perspectiva amilenista. Agora, existe uma outra perspectiva, que é uma perspectiva um pouco mais recente, que os irmãos devem conhecer como dispensacionalista, que inclusive acho que é a que a maioria de nós está familiarizado. Segundo a perspectiva dispensacionalista, o 666 será literalmente colocado na mão das pessoas, ou nas suas testas, por exemplo, por meio de um chip, né? Vocês já ouviram isso? Eu lembro que quando eu era criança eles não falavam chip, falava código de barra. Aí nos tempos da Idade Média não falava isso, falava que era um decreto que você anotava e colocava o seu nome. Então eu estou querendo mostrar para os irmãos que talvez isso seja possível de ser verdadeiro, mas essa linha de interpretação ela tem se modificado ao longo da história. Isso não significa que ela seja falsa, mas que é importante a gente tomar cuidado para que a gente não coloque sentidos no texto que o texto literalmente não está dizendo. De todo modo, o texto diz claramente que ninguém vai poder comprar nem vender, exceto quem não tiver essa marca. E aqui, exatamente, e aqui para tentar simplificar, né, pelo menos a partir do Apocalipse 13, do 1 ao 10, e apontando aqui para o 18, a gente vê que vai ter, então, aparentemente, pelo menos 3 grandes linhas de interpretação. Uma que se mostrou falha, que a igreja rejeitou, que era essa ideia de que era o Nero real. Nero não ressurgiu, não vai ressurgir. Uma outra ideia é que esses governos que foram surgindo representam uma continuidade dessa ação desse governo romano que promove perseguição contra a igreja, e isso promovendo ao longo das eras, ao longo da história, ao longo dos séculos, não somente por meio de governos pagãos, mas inclusive talvez por meio de governos totalitários que se opõem contra Deus, que rejeitam Deus, que poderia, por exemplo, apontar não para o comunismo, mas para ele também, apontar para Hitler também, apontar para períodos em que houveram governos talvez muçulmanos, ou toda forma de governo totalitário que se estabeleceu na história, pagão ou não, mas que fomenta esse governo que é anticristo, que se opõe a Cristo, ao governo de Cristo sobre os homens. Essa é uma outra linha. Uma terceira linha, a que eu mencionei agora por último, é de que essa besta que surgiu do mar não seriam esses governos e nem Nero, mas que será o último e o anticristo, o derradeiro, um homem real que vai surgir no fim dos tempos, que vai estabelecer um governo total sobre toda a terra e que vai estabelecer, por meio talvez de tecnologia, uma forma de controlar as pessoas para que elas não comprem nem vendem se elas não tiverem a sua marca. E essa marca poderia ser, alguns já falaram no passado, cartão de crédito, já falaram código de barra, talvez tenham falado QR Code, eu não sei, já falaram de chip, a internet, né? Então, eu estou tentando mostrar para os irmãos que há aqui 3 grandes linhas de interpretação, uma que aponta ali para o passado, outra que aponta para a continuidade da história e outra que vai apontar para o futuro.
Umas que entendem que esses sistemas associados pelo Satanás, através dos governos humanos, se dá ao longo da história, tipificado por esse animal terrível, com o aspecto dos 4 grandes primeiros governos globais mundiais, e outra, entendendo que esta besta que surge do mar seria um homem, o anticristo, que talvez vai governar as nações, que talvez vai utilizar a ONU, ou uma outra estrutura que se apareça para frente. Só para terminar. Contudo, nós não chegamos no ponto-chave, e não chegaremos hoje, porque o próprio livro de Apocalipse, mais à frente, vai apresentar para nós um esclarecimento sobre o que são as 7 cabeças, o que são os 10 chifres. E isso está lá em Apocalipse 17. Mas isso é cena para os próximos capítulos. Pode falar, irmã. Por que falam que o anticristo que está por vir, para aparecer, será um judeu? Pois é uma boa pergunta. Eu também não sei. Porque nenhum pastor. Geralmente são os dispensacionalistas que dizem isso. A ideia básica que tem aí é que o anticristo faria uma paródia de Cristo. Então, para ele ser aceito pelas pessoas como sendo Cristo, ele teria que ser, no mínimo, judeu. Esta é a ideia por trás. Agora, de qual texto bíblico se obtém informação de que o anticristo vai ser judeu? Explicitamente. Eu não tenho esse visto, entendeu? Mas a ideia é esta, né? Os reformadores também tinham a ideia de que seria o próprio Papa, né? Então tem muita gente que ainda teve no Papa a eleição agora, a Sim. anticristo, todo troca de Papa tem essa nova... Exatamente. Anticristo. Tem a famosa profecia lá, entre aspas, não é profecia bíblica, tá, irmãos? É uma dita profecia. Tá? Não é profecia da Bíblia, não. É uma dita, uma suposta profecia de São Malaquias, que não é o Malaquias da Bíblia, né? Que teria previsto que o anticristo viria com o 7º e último Papa. Só que aí eles começaram a tentar datar esse 7º Papa. Perdão, alguém falou uma coisa? Não deu. Tentaram datar esse Papa, né? E não deu de Pio XII, porque ele fez um tratado de Latrão para estabelecer Roma como sendo um governo mesmo, um país. Aí deu 7 papas, o anticristo não veio. A irmã queria falar algo? Eu estou sofrendo aqui tem mais de 10 minutos. Eu não tenho apocalipse. Não tenho. Agora, todo esse capítulo 13, ele se refere ao Nero lá de Roma, ou é profecia que ainda vai acontecer? Perfeito. Qual é a sua visão? Perfeito. Então é o seguinte, olha, aí eu primeiro vou apresentar a visão histórica da igreja. A visão histórica da igreja é que não se refere a Roma, a Nero literalmente, porque o resto da profecia não se cumpriu. Uma das linhas de interpretação é que é simbólico. Pronto. Mas existe uma outra interpretação possível, que é que se referiu a Nero, sim, nos tempos do século I, mas que Nero não representava ainda o que haveria de vir. Ou seja, que a profecia talvez tivesse um duplo cumprimento, apontando para o que aconteceria no século I, mas também ou para o que aconteceria ao longo dos tempos, que na verdade seria uma repetição cíclica da história, ou para o último e derradeiro anticristo, que, por exemplo, os filmes retratam por aí. Agora, qual é a interpretação correta, irmã? Eu não sei. E vou dizer mais. Se a irmã disse que a irmã não entende Apocalipse, eu vou dar os braços à irmã. Eu também não entendo. Eu consigo interpretar, mas daí a falar assim, com certeza é isso? Eu não sei. Eu não sei. E há uma opinião divergente entre os teólogos. Sim. Então, Eu estou entre eles. aí é que me faz sentir mais ignorante. Pelo contrário. Um teólogo tem uma visão, outro tem outra. Então o que eu falo? Olha, aqui, O Espírito Santo, então, aqui está o nosso pastor. Eu vou passar a palavra para ele, mas o que eu faço, vou falar o que eu faço. O que eu faço é o seguinte: estudo todas as linhas, por quê?
Porque eu tomo ciência, e se as coisas se cumprirem no nosso tempo, e a linha A, B ou C estiver correta, quando se cumprir eu vou saber, eles já diziam. Eles já diziam. O senhor quer falar algo, pastor? Não, acho que é difícil a gente fechar, né? A gente tem uma linha de pensamento, mas a gente pende para uma linha teológica, então até com as respostas. E a gente até doutrina a igreja aqui, né? Nossa igreja mais para uma linha teológica, mas saberemos de fato sobre a eternidade. Nosso estudo é até às 8, não é? Até às 9? Não, então melhor ainda, vamos voltar, ué. Já deu 9, né? Se desce, né? Pode falar, irmão, só para a gente encerrar. Alguém mais tem uma pergunta, não tem? Alguém mexe a levantada a mão. Vou esclarecer, vamos lá. Se eu souber, né? Então, eu queria saber, por exemplo, o senhor falou que na antiguidade tem um culto ao líder em relação aos governantes de Roma e tal, bem marcado. E como foi para os judeus isso no passado dos anos? Porque o Império Romano foi muito longo, então Sim. Os judeus assimilaram isso quando eles tiveram sob o domínio de Roma, eles eram contra isso? Eles eram contra isso. E eles eram mortos no tempo de Jesus em razão disso? Eles eram contra isso, em partes por causa disso, não exatamente por isso. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo, em parte. Não foi exatamente esse o contexto, não era um contexto específico de perseguição. Mas eles estavam se recusando a pagar tributos, havia conflitos ali, havia aqueles conflitos ali históricos associados aos mais revoltosos ali, associados aos zelotes, por exemplo, que era uma das seitas dos judeus. O templo foi destruído em 70. E depois disso vai acontecer uma outra revolta, por volta de 135. E aí Roma realmente vai expulsar todos os judeus de Jerusalém e eles vão se dispersar pelo mundo. Então você vê que os judeus não se renderam a isso, né? A escola que Deus usou, que foi a história, levantando dois impérios, a Síria e a Babilônia, para mostrar para o povo que eles iam para o cativeiro, para a idolatria, funcionou. E o povo judeu nunca mais voltou à idolatria, pelo menos de modo majoritário. Evidentemente, sempre tem exceções aqui ou colar, mas aquele movimento que a gente vê no Antigo Testamento, que a maioria era idólatra, isso acabou. Isso acabou. Tá? Eles apareceram mortos assim? Muitos foram mortos, mas muitos fugiram. Desde o tempo de Jesus assim? Desde o tempo de Jesus. Eles ficaram dispersos por séculos e só voltaram para a região da Judéia a partir do final do século XIX, embora sempre teve um caldozinho, né? Um caldozinho lá, mas começou a ter grandes migrações em massa no final do século XIX, e aí depois da Segunda Guerra Mundial que eles vão regressar e fundar o Estado de Israel. Pode falar, irmã, por gentileza? Voltando à primeira linha que você trouxe, falando de Nero. Certo. Né? Que alguns colocam que poderia ter sido Nero, mas como já passou o tempo dele, ficou lá e tudo. Aí eu queria trazer o seguinte, talvez seja loucura da minha cabeça, mas eu vou falar assim, que por exemplo, fala que ele vai ser ferido, né, que ele vai surgir, vai voltar, né, ou seja, vai ser curado, como Jesus Cristo, exatamente, morreu, foi crucificado e tal, e ressuscitou, né? Então, trazendo lá em Nero, será que também, a gente pode ser loucura, mas é o que eu estou pensando, que o Nero não seria esse que vai ressurgir na Terra? Pois é, qual que é o seu nome, irmã, perdão? Rosimar. Rosimar, prazer, Anderson. Uma das interpretações é que o Nero em si não vai ressurgir, o Nero, literal. O Nero não vai ressuscitar. Mas uma das interpretações é que o anticristo, o derradeiro, ele vai ser um arquétipo, uma representação de Nero. Ou seja, não o verdadeiro Nero, mas uma outra pessoa, muito tempo depois, que vai ter ideias semelhantes à de Nero, mas muito piores, com muito mais influência. Então, nesse sentido, seria um Nero profético, ou seja, uma pessoa que representa o Nero. As características dele, mas com mais violência. Com mais violência, com muito mais truculência. Que João falou sobre os espíritos do anticristo que estariam entre nós. Sim. Pastor não, professor. Essa besta aí, que foi curada, não seria a própria Roma que vai... Pois é, essa é uma outra ideia, que em geral é a visão dos amilenistas, que a ideia aqui é que essa besta curada,
representaria esse governo, ou esses governos, que ora enfraquecem, mas depois eles voltam com força. Então, ora parece que esses governos pagãos, totalitários, vão subir da face da terra, mas aí passa um tempo, eles voltam. E nesse sentido, profeticamente, eles seriam Roma. Não Roma real, mas com uma estrutura semelhante ao governo romano, mas cada vez também, né, degringolando. As datas, sim. Enfim, dentro da questão, é interessante porque até os dias de hoje, com o passar dos séculos até os dias de hoje, muitos governos, até os dias de hoje, bebem de inspirações que vieram de Roma, da forma de liderar, da forma de... Inclusive o nosso, né? O nosso próprio direito está associado ao direito romano. Gente, nós vamos encerrar por causa do horário. Se alguém tiver dúvida, a gente vai conversando aqui depois do intervalo. Eu tenho o maior prazer em conversar. Mas vamos encerrar. Pelo menos eu espero ter ajudado os irmãos a, se não compreender Apocalipse, pelo menos não compreender com mais profundidade. Ou seja, abrindo os horizontes para ter uma visão mais ampla, profunda do texto. Amém? Para que, pela graça do Senhor, o Senhor possa nos revelar a verdade e nos ensinar todas as coisas. Vamos orar?